Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Com este brado de paz e saúde espiritual, começa agora na Boa Vontade TV, o programa Viver é Melhor, convidando você a ter sempre qualidade de vida com espiritualidade ecumênica, para que tudo isso possa se expressar não apenas na saúde do nosso corpo, mas na nossa saúde mental e também na nossa saúde espiritual. Quando tudo está bem alinhadinho, a gente consegue viver muito bem sempre, porque se sente mais preparado para vencer aí os desafios, embates que muitas vezes a vida nos apresenta, mesmo quando na área da saúde. Sim, porque quando nós temos a nossa alma fortalecida, até diante de um desafio de saúde, a gente se torna mais propenso a reagir, a buscar o tratamento, a fazê-lo da maneira correta para que o nosso organismo também possa responder melhor aos medicamentos e a gente encontrar novamente a boa saúde do corpo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à programação da Boa Vontade TV. O nosso tema do dia é as doenças mais comuns na terceira idade. Segundo estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2060, o Brasil terá 5 milhões de idosos com 90 anos de idade ou mais. É uma população 10 vezes maior que a atual, estimada em 473 mil pelo IBGE em 2013. A expectativa de vida média em 2060 chegará a 81,2 anos, sendo 78 anos para os homens e 84,5 para as mulheres. Bom, estamos vivendo mais. Agora a gente precisa também se preparar para a chegada da terceira idade, para que essas doenças que são comuns, né, porque o nosso corpo está vivendo há muito tempo, não sejam comuns para a gente também. Para falar sobre o tema, nós recebemos hoje o doutor Mário Luiz Bruschi, geriatra formado pela Faculdade de Medicina do ABC, especializado em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutor Mário, é um prazer tê-lo aqui no programa Viver é Melhor. Prazer é meu, queria agradecer o convite e dizer olá aos telespectadores. E você que está em casa pode participar com a gente. Basta ligar 0310 07 940 ou acessar boavontade.com/tv ou ainda facebook.com/boavontade. E vamos falar sobre ecumenismo. Sim, a vivência do ecumenismo no nosso dia a dia. É importante a gente entender primeiramente o que essa palavra significa. A palavra ecumenismo, ela significa universal. Né? O que é universal, o que é para todas as pessoas. E quem nos ensina a ser ecumênico e como praticar o ecumenismo no nosso dia a dia é Jesus. Aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, entendido como o Cristo ecumênico, o divino estadista. E em seu evangelho, segundo João, no capítulo 4, versículos de 19 a 24, ele vai falar ali com a mulher samaritana no poço de Jacó, fazendo-lhe revelações importantíssimas ao que essa mulher lhe trará, né, nesse diálogo, como afirmação, uma questão sobre ele ser o profeta. Vamos entender como acontece essa história e por que entendemos que Jesus é o Cristo ecumênico, o divino estadista. Verdadeira adoração. Afirmou a mulher samaritana durante esse diálogo com o Cristo: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, o Garizim, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Ao que o Cristo lhe respondeu: Mulher, crede, pois, que vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis? Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a dica que o Cristo ecumênico nos deu. Lembrarmos que somos todos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito, porque ele afirmou ali à mulher samaritana, Deus é espírito. E importa ser adorado em espírito e em verdade. Portanto, independentemente da nossa crença religiosa, da nossa etnia, da nossa cultura, do nosso idioma, o que Deus espera de nós é que entendamos que somos filhos de um mesmo Pai. Portanto, somos irmãos vivendo no mesmo planeta. Na nossa família também é assim. A gente sempre lembra aqui no programa Viver é Melhor o quanto é importante a gente conviver com a nossa família, aprender a conviver ali com as diferenças. Isso não significa que a gente ame menos nenhuma dessas pessoas. Pelo contrário, se alguém fala mal delas pra gente, a gente já fica bravo, já fica irritado, não é? É assim que também devemos agir em sociedade, aprendendo que somos irmãos. Portanto, muitas são as formas, muitas são as maneiras que encontramos para buscar a Deus. Mas independentemente de qualquer uma delas, todas vão levar ao mesmo caminho. A gente então precisa aprender a dialogar, a conviver, a se respeitar, a buscar este conhecimento que eleva, que transforma, que multiplica o bem e não o contrário. Se a gente deseja um mundo melhor, a gente precisa aprender então a renovar também as nossas atitudes. Hoje o programa Viver é Melhor conversa com você sobre as doenças mais comuns na terceira idade. E é importante a gente primeiramente, Dr. Mário, destacar quando começa a terceira idade, o que acontece nessa fase da nossa vida? Cronologicamente, a Organização Mundial de Saúde define que a pessoa entra na terceira idade a partir dos 65 anos nos países desenvolvidos. Em países subdesenvolvidos, por conta da expectativa de vida ser menor, eles consideram que a partir dos 60 anos nós entramos na terceira idade. Mas isso é uma definição cronológica. A gente sabe que o ritmo de envelhecimento, tanto espiritual, físico e mental, é diferente de cada indivíduo. Então é muito difícil você definir para todo mundo uma regra, né? Certo. Mas, de forma geral, a gente começa a observar, ao ingresso da terceira idade, algumas dificuldades, algumas limitações, a pessoa começa a ter já, às vezes, alguma limitação física, né? E algumas doenças começam a aparecer com maior frequência nessa parte da vida. Sim. Mas, de forma geral, se a gente tiver que estabelecer um norte para as pessoas, seriam esse ponto de corte aí de 60 anos aqui no Brasil, né? Mas, claro que tem gente que está com muito mais de 60 e com uma aparência e um corpo físico e uma disposição de vida de pessoas de 50, 40 anos. E assim como tem gente de 50 anos que acaba tendo uma condição de saúde, uma condição física pior e já aparenta até mais idade, né? Sim. E hoje a gente vive mais, logo a ideia é que a gente possa também viver com mais saúde, né? Para isso nós vamos conhecer, a partir do próximo bloco, algumas doenças que são muito comuns na terceira idade. Até já.